Fala galera, tudo certinho com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo e se você acha esse trabalho interessante, importante e quer ajudar na divulgação, é muito simples, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um forte abraço. Para os cristãos, o messianismo de Jesus é inquestionável. Contudo, para o seu próprio povo, os judeus, Jesus não é o Messias, pois, segundo eles, o Cristo não se encaixa nas profecias messiânicas registradas na Torá, que é a lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos também como Pentateuco. De igual modo, segundo ele, Jesus não se encaixa no Taná, ou seja, todo o conjunto de livros que compõem o Antigo Testamento, como também ele não pode ser o Messias, porque até mesmo no Talmud, nem em outra literatura judaica, ele cumpre o propósito messiânico, ele se encaixa, se enquadra nas profecias atribuídas ao Messias judeu. Por isso, aqui estamos para o nosso segundo vídeo de nossa série A Procura do Jesus Histórico. E hoje falaremos sobre o tema Porque o povo judeu não aceita Jesus como Messias. Em primeiro lugar, os judeus afirmam que o Messias judaico trará paz a toda a terra. Haverá desarmamento mundial e cessarão as guerras, conforme está escrito em Isaías 60, versículo 16 ao 18. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze, por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 2, versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. No entanto, contrariando esta expectativa messiânica, o próprio Jesus afirma em Mateus capítulo 10, versículo 34. Eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Na verdade, depois da suposta vinda de Jesus, multiplicaram-se as guerras, rumores de guerras, conflitos internos e externos em todas as regiões do planeta. Aproximadamente 30 anos após a sua partida, as tropas romanas lideradas por Tito Vespasiano invadiram Jerusalém, destruíram o templo, mataram muitos judeus, de modo que os que conseguiram escapar fugiram desesperados e dispersos pelo mundo. Não há paz. E muito sangue jorrou de lá para cá, de modo que já tivemos 2 grandes guerras mundiais e a segunda apresentou ao mundo o terrível, o macabro nazismo de Adolf Hitler. E, pasmem os senhores, a história registra a admiração de Hitler por Martinho Lutero, que é o ícone mor da Reforma Protestante. Estima-se que 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração nazista e que as ideias antissemitas de Hitler
foram baseadas nos escritos de Lutero. E pasmem os senhores, o cristianismo foi o responsável direto por muitas guerras e mortes. Por exemplo, pelas cruzadas. O Messias reconstruirá o terceiro templo, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 37, versículo 26 ao 28. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Mas não houve sequer a possibilidade de Jesus reconstruir templo, visto que nos dias dele o templo estava de pé, vindo a ser destruído, como já falei anteriormente, pelos romanos no ano 70. Soberania mundial. O Messias divulgará o conhecimento universal do Deus de Israel, unificando toda a raça humana em uma só, conforme está escrito em Zacarias 14, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Portanto, o Messias, segundo acreditam os judeus, levará todos os povos a adorarem o Deus de Israel. Ou seja, o Messias promoverá o conhecimento da lei de Yahvé por todo o mundo. Dessa forma, todos os povos, línguas e nações adorarão um só Deus e terão um só governo. Mas Jesus não fez isso. Na verdade, o ministério dele ficou restrito aos seus 12 apóstolos e à multidão que o seguia à procura de milagres. O Messias levará todos os judeus de volta a Israel, conforme está escrito em Isaías capítulo 43, versículos 5 e 6. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Jesus não fez isso. Na verdade, depois de Jesus, os judeus se espalharam mais e mais ainda por toda a terra. Sendo assim, este é mais um sinal messiânico que Jesus não cumpriu. O Messias é um descendente de Davi, conforme está escrito em Isaías 9, versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. As Escrituras dizem que o Messias é um descendente de Davi. Contudo, a própria Bíblia cristã, no Novo Testamento, diz que Jesus não teve um pai biológico, que não teve uma árvore genealógica humana, mas que foi gerado pelo Espírito Santo em uma ação sobrenatural. Logo, ele é unicamente filho de Deus. Logo, Jesus não é descendente de Davi, não veio da linhagem messiânica, portanto, segundo os judeus, ele não é o Messias. Então, eu gostaria de fundamentar a minha tese e refutar alguns argumentos dos chamados mestres cristãos, que são os pastores, padres, teólogos, que dizem que Jesus, na sua segunda vinda, cumprirá todas as profecias messiânicas. No entanto, não há fundamento nenhum na escritura judaica, na literatura judaica, que diga que o Messias viria em uma primeira vez, faria uma obra inacabada e posteriormente voltaria milhares de anos depois para concluir esta obra. Não há respaldo para isso nos escritos judaicos. Eles também dizem que Jesus é o Messias por causa dos milagres que supostamente realizou. No entanto, não há base nos escritos judaicos que digam que o Messias será
ou seria reconhecido por seus milagres. Pelo contrário, é dito que os milagres são atribuídos aos falsos profetas. Galera, então trabalhando para fazer estes vídeos, é um trabalho de muita leitura, de muitas pesquisas. As referências e as fontes colocarei nas descrições. Portanto, dê uma força aí. Se você acha esse trabalho importante e interessante, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Tamo junto. Um forte abraço. E vamos dar continuidade a esta série, A Procura do Jesus Histórico, e as outras séries que estão em andamento. Dê uma olhadinha nas playlists, faça um tour pelo canal. Tamo junto.